Fala pessoal, eu sou o David Guedes e esse é o Economia Sem Treta, o programa que eu faço em parceria com a Binance, a gigante das criptomoedas que você já conhece. No episódio de hoje eu vou explicar para você o que é inflação de uma maneira simples que você entenda e consiga explicar para qualquer pessoa. De uma maneira geral, inflação nada mais é do que o aumento generalizado dos preços. Você já vai entender isso porque eu vou dar exemplos aqui. A inflação, esse aumento nos preços, é causada por alguns fatores, como por exemplo, a demanda maior por algum item ou algum bem. Isso faz com que os preços subam, né? Quando a gente tem mais demanda pelo todo, os preços tendem a subir. Isso é explicado pela simples lei de oferta e demanda. Os custos de produção mais elevados também, como a gente tem visto recentemente, o custo de muita coisa tem subido, por exemplo, dos automóveis, por conta de alguns itens mais escassos, custo de produção subindo e, por consequência, a gente tem automóveis muito mais caros, eles têm subido muito, principalmente os veículos 0 km. E o terceiro fator é a inércia inflacionária, que só para explicar de uma maneira bem simples aqui para você, ela é baseada nos preços passados, ou seja, se a inflação vinha subindo anteriormente, isso refletiu em alguns preços e tende a seguir refletindo na inflação presente. Isso, junto da expectativa de inflação, faz com que naturalmente os preços subam. E um último fator aqui, algo que a gente viu acontecer recentemente, que levou, dentre outras coisas, ao aumento da inflação, é o aumento da emissão de moeda. Os governos costumam fazer isso principalmente para suportar, para passar por períodos onde se enfrentam grandes crises, como a que a gente viu de 2020 para cá. E aí, quando o governo joga mais dinheiro, mais moeda na economia, isso tende a não ser completamente absorvido pela economia e os preços tendem a aumentar, também no efeito de lei de oferta e demanda, né? Embora tenha um efeito um pouco atrasado, isso costuma acontecer sempre que existe uma emissão demasiada de moeda na economia. Bom, dito isso, agora vamos entender como é que é calculada a inflação. Aqui no Brasil, a gente tem um índice, que é o índice mais famoso, e sempre que a gente fala que a inflação subiu, a gente está falando dele, que é o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é, na verdade, baseado em uma cesta de bens e serviços que o brasileiro médio consome, precisa para passar o mês, por exemplo. Então, dentro dessa cesta estão saúde, transporte, alimentação e vestuário, por exemplo. Cada um desses itens tem subitens e cada um deles tem pesos diferentes proporcionais ao consumo médio do brasileiro. E para resumir, sempre que a média desses itens todos sobe, a gente tem inflação. Se eles caírem, a gente tem o contrário de inflação, que é a deflação, como a gente tem visto em alguns dos últimos meses aqui no Brasil. Uma outra dúvida recorrente que as pessoas têm é se a inflação é boa ou ruim. Se tem sempre o conceito de que inflação é algo muito negativo, mas nem toda a inflação é ruim. Quando a inflação está dentro do controle, inclusive, ela estimula a economia a girar, porque se as pessoas esperam que os preços subam de maneira controlada, isso acaba estimulando o consumo. Eu não vou deixar de comprar um item que eu compraria hoje para comprar daqui a 3 ou 4 meses, eu sei que a tendência dos preços é subir, por exemplo. Se a inflação fosse zero, seria muito mais difícil que os salários subissem e também que as empresas dessem certo. Teria muito menos estímulo para a economia girar, já que as pessoas teriam um incentivo sim para poupar dinheiro e não para gastar, para consumir. E isso, afinal de contas, é o que faz a economia girar. Quando a gente tem consumo ok no país e uma inflação controlada, a tendência é de que a economia cresça de maneira saudável. E aí vem um ponto, como saber se a inflação passou do limite do saudável ou não? Na verdade, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? Se passados alguns meses a sua renda não tem acompanhado a inflação, ela tem subido tanto que tem tornado todos os itens que você consome mês a mês muito mais caros, e isso está fazendo no relativo que a sua renda diminua, e esse é justamente o efeito de uma inflação alta, né? O seu poder de compra acaba diminuindo, e quando isso fica muito evidente, significa que a inflação está muito alta, né? Isso aqui eu não estou falando de uma pessoa em específico, estou falando do todo. Quando a renda do brasileiro não acompanha a inflação, significa que ela está acima do limite. Isso você pode consultar, inclusive, no próprio site do Banco Central do Brasil. Lá você vai ter uma ideia do que é considerada uma inflação saudável para o Brasil. Para alguns países, essa inflação fica lá na casa dos 2%, como por exemplo, Estados Unidos, que é uma economia que a gente se baseia muito. Lá é uma economia muito mais desenvolvida e por isso 2% é meio que um ponto de equilíbrio
para a inflação. Já aqui no Brasil, a gente tem uma média de 6,5% de inflação, pegando aí os últimos 20 anos. E considerando que a nossa inflação excedeu um pouco durante uma parte desse período todo, a gente tem uma inflação ideal ali geralmente entre 13,5% e 5,5%. Outra coisa que é importante saber é que existe uma ferramenta muito utilizada para controle da inflação, que é a própria taxa básica de juros, a taxa Selic. Sempre que a inflação sai do controle e sobe demais, a tendência é que o governo suba a taxa de juros para frear um pouquinho o consumo e controlar dessa forma a inflação. E agora que você já entendeu tudo sobre o que é inflação, como é que ela funciona e como é que a gente pode controlar ela, na verdade o governo, né? A gente precisa saber também como se proteger da inflação, nós como indivíduos. E existe uma maneira de se proteger dela, que é através dos investimentos. E aqui quando eu falo investimentos, eu falo sobre vários tipos de investimentos, como a compra de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento em geral, criptomoedas e renda fixa, seja ela através de títulos públicos ou privados. Então lembra sempre que, em especial falando de longo prazo e preservação de poder de compra, a melhor ferramenta contra a inflação são os investimentos. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha conseguido entender o que é inflação, como ela surge e como você pode fazer para se proteger dela. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, segue o canal da Binance, ativa as notificações para aprender cada vez mais sobre economia sem treta. A gente se vê no próximo. Um forte abraço e até lá.